Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém? Quem está com feliz com o Senhor, dê um amém. Glória a Deus. Você que nos assiste também, a paz do Senhor. Deus te abençoe. Eu gostaria que você, antes de você se assentar, abrisse a sua Bíblia no livro de Revelações, capítulo 22, verso 7. Livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, verso 7. Quando você achar, diga amém. Estou chutando mais páginas ainda. Você que está em casa, querendo nos acompanhar, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Gostaria que você me acompanhasse. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para o adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não segue as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém me acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Quem está escrito nesse livro? Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. A igreja pode sentar. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, estar aqui na tua igreja, na noiva, Senhor, que está sendo preparada para esse grande dia. Pai amado, usa a minha vida agora como um instrumento em tuas mãos, para que a tua igreja seja edificada, para aqueles que nos assistem através dessa live sejam edificados, Senhor. Que a tua palavra, como foi, ó Deus, louvada aqui, a boa semente, que ela vai ter frutos para a glória e louvor do teu nome, porque a ti rendemos toda a glória, a toda a adoração e todo o louvor. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado a Deus pela tua palavra. A tua palavra por si só, ela já fala aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, amados, esse é o livro Apocalipse, é o livro da Revelação. João, quando estava na ilha de Pátimo, tinha sido preso por causa do testemunho do Evangelho. Deus o tomou, e ele diz, não se sabe se totalmente em carne ou somente em espírito, mas o importante é que Deus o tomou, elevou ao céu e mostrou os acontecimentos dos últimos dias.
aquilo que ia acontecer na terra, aquilo que ia acontecer com a igreja, aquilo que ia acontecer com o ímpio, com aquele que crê e com aquele que não crê, com aquele que se diz ateu, com aquele que se diz que é simpatizante da palavra de Deus, gosta de ouvir louvor, mas não quer compromisso com o Senhor. Aqui está toda a revelação. João escreveu e narrou para nós aqui. E eu peguei esse último capítulo para a gente trazer alguns esclarecimentos nesse momento que a igreja está vivendo. Esse momento ímpar para a igreja do Senhor. Igual nenhum tempo viveu, nenhum tempo viverá. Mas que João teve o prazer e o privilégio de testemunhar tudo o que ia acontecer. De Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor fala sobre a sua vinda. De Gênesis a Apocalipse, fala do plano de Deus para a sua igreja, para a sua noiva. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor vem tratando e demonstrando que Ele preparou algo importante, algo sobrenatural, sobrereal na mente humana, para entender tudo aquilo que o Senhor preparou. E é interessante ao ler essa palavra, este cedo vem. E uma vez sem demora. E aí a gente analisando isso, pensar que já se passaram 2000 anos, e se a gente fizesse uma linha do tempo e visse os acontecimentos, tudo que vem acontecendo durante todos esses 2000 anos que nós vivemos, depois de Cristo, depois que Cristo se entregou e morreu por nós naquela cruz, a gente vai ver que os sinais, tudo aquilo que o Senhor profetizou através dos profetas, tem se cumprido. E é chegado o grande dia do Senhor. E nós temos que estar preparados. E, começando esse livro, em Gênesis 3, ele fala sobre a igreja, das 7 igrejas. Interessante que a última, ele fala de uma maneira diferenciada. Uma igreja que tinha tudo, que não tinha falta de nada, mas que não era quente e nem fria. Era uma igreja morta. Era uma igreja que lá em Apocalipse 3:22 vai dizer que o Senhor ficava à porta, porque eles eram tão independentes, se achando já assim o máximo, que Jesus queria entrar na igreja, mas estava na porta. Deixa, estou à porta e bato. Se alguém ouvir, deixar entrar, entrarei, celebrarei com você, cearei com você. Mas ele não dava ouvido. Mas era uma igreja. E aí o Senhor tem essa revelação, eis que cedo vem. Bem-aventurado que guarda as palavras. E aí, irmãos, nós estamos num tempo que a igreja precisa guardar essa palavra. E se a gente analisar esses últimos momentos, e eu vou trazer para você, eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, para você começar a entender a profundidade daquilo que Deus quer falar com você. Porque como o pastor pregou, e meu filho pregou na sua igreja no mesmo dia, quase na mesma hora, diferença de 15 minutos. Tem muita gente dormindo, achando que vai demorar, achando que ainda tem muito mais coisas para acontecer. E a palavra do Senhor diz que de repente. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, vai falar sobre o princípio das dores. O que ia acontecer? Os discípulos chegam para o Senhor: Senhor, quando vai ser o tempo do fim? Que sinais o Senhor vai mostrar para nós? O Senhor não traz data, só o Pai sabe, somente o Pai. Mas eu vou demonstrar para vocês alguns sinais que aconteceria na vinda do Senhor. O primeiro sinal que eu quero destacar aqui desse sermão está no versículo 5, diz assim: pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, irmão, você tem que entender que o Cristo é aquele que se diz o quê? O Salvador. Aquele que se acha que tem todo o domínio, todo o poder para fazer o bem, para trazer a paz, para fazer com que o mundo venha a se multiplicar, prosperar em todas as áreas. E a gente vê cada dia mais aparecendo esses Cristos.
Hitler se achava um Cristo, queria uma nação pura, uma nação próspera, uma nação que levantasse a mão para ele e o adorasse, e foi um genocida. A gente vai ver vários países que estão vivendo uma ditadura, que os seus líderes são deuses, que não pode se falar nada dele, que não pode agir contra eles, pois eles têm o domínio, o poder sobre a sua vida. Eu não quero falar o nome de países, mas os países antidemocráticos, eles têm o seu governante, o seu dominador, o seu soberano. Tem a estátua deles, tem que adorar, tem que se prostrar. Até hoje, irmãos, a gente vê isso. Países onde você não pode falar nada, mas você tem que respeitar toda aquela doutrina. Porque são o quê? Falsos cristos, falsos enganadores, falsos soberanos, falsos todos poderosos. E a gente tem visto muitos irmãos aparecerem. E muitos se dizendo o próprio Deus. Mas o segundo sinal que nesse sermão ele vai dizer, no versículo 10, diz assim: neste tempo, muitos se escandalizarão, trairão-se mutuamente e se odiarão uns aos outros. Como isso tem acontecido? Se você acompanha o noticiário, você vai ver coisas absurdas. Filhos traindo pais, pais traindo filhos, filhos matando pai, pai matando filhos. A gente vai ver que a gente não pode confiar em ninguém. A gente pode olhar, tentar conversar, se abrir com uma pessoa, mas no outro momento a gente sabe que a pessoa já está falando para todo mundo. Porque a gente não tem mais confiança de se abrir com ninguém. A gente não tem confiança de falar com ninguém o nosso sentimento. Porque nesse tempo a gente não tem essa confiança e a gente se escandaliza por coisas tremendas que vêm acontecendo, coisas absurdas que vêm acontecendo. Esses dias eu postei um vídeo, uma mãe que teve coragem de abandonar o seu filho por lá de fora da casa de 3 anos, irmãos. A criança chorou, e a mãe deixou os vizinhos pegar essa criança, protegeu essa criança, abrigou essa criança, e a criança foi chorando até 4 horas da manhã querendo a mãe. O repórter foi na casa dela falando, ela teve coragem, a criança chegou no portão da casa, na porta da casa de novo, e ela falou assim: eu não quero ele, não quero. Expulsando a criança. Como é que a pessoa pode fazer isso com o ser humano e com o seu próprio filho, irmãos? Que tempo é esse que a gente está vivendo? Esses dias viu sobre os juizados de menor no vídeo, Tribunal do Júri, um garoto de 16 anos esfaqueou o pai dormindo. E a juíza perguntou: você não tem remorso? Ele: não. Você faria de novo? Faria. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Tragédias em cima de tragédias. Pessoas, hoje a gente vive um sentimento que as pessoas estão fazendo da mentira uma verdade e da verdade uma mentira. Eu fico, às vezes, acompanhando no noticiário algumas coisas, eu fico escandalizado, irmãos. Como é que a pessoa pode fazer isso? Fazer da mentira, de tanto falar, se tornar uma verdade e as pessoas acreditar. As pessoas buscam mais a mentira do que a verdade no tempo que nós estamos vivendo. Outro exemplo claro que nós estamos vivendo nos últimos tempos, versículo 11 diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmão, como tem surgido falsos profetas que têm distornado essa palavra para a sua conveniência, pregado a palavra de uma forma totalmente incondizente com o que a palavra diz, pregando uma palavra para ganhar méritos próprios, para encher a igreja. Quantos falsos profetas, irmãos, têm aparecido e têm enchido lugares, igrejas? Pessoas estão acompanhando eles como semideuses.
Porque esses falsos profetas estão pregando aquilo tudo que você deseja ouvir. Sobre milagre, cura, prosperidade, pregando sobre transformação, pregando sobre uma falsa esperança. Estavam vendo um vídeo de 2019, último culto daquela igreja, e o pastor, 2020 vai ser um ano sobrenatural, vai ser um ano abençoado, vai ser um ano que você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. E ele foi profetizando na igreja, adorando, glorificando o Senhor. E o que nós estamos vivendo em 2020, irmãos? Um esfriamento espiritual, desemprego, fome, recessão. Mas pregar bênção, pregar prosperidade, isso atrai as pessoas. Se eu botasse uma faixa ali, ó, campanha 7 dias por uma porta de emprego, a igreja estava assim de pessoas. 7 dias para a bênção impossível, a igreja estava assim de pessoas. Porque eu não posso prometer aquilo que Deus não diz. Porque eu não posso pregar aquilo que Deus não diz. E aí estou pregando esses falsos profetas. Irmãos, a gente está vivendo o tempo do fim. E a gente está pregando apenas isso é uma fase ruim, vai passar, tudo vai se tornar bom, vai ser maravilhoso, vai vir algo novo, algo super diferente, você vai ter uma bênção tal que você está pedindo. Mas a palavra de Deus não fala sobre isso não, irmãos. Eu não quero que você saia daqui triste. Eu não quero que você saia de casa um dia frio desse, dia gelado desse, para ouvir uma palavra que venha edificar o meu coração, que eu saia daqui pulando, que eu saia daqui vibrando, que eu sei que Deus falou comigo que vai fazer algo novo, amanhã vai abrir uma porta de emprego e Deus é poderoso para te dar. Mas eu quero que você saia daqui cada dia mais salvo em Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui mais enraizado na palavra de Deus. Eu quero que saia você daqui glorificando o nome do Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer para você, mas por aquilo que Ele é para você. Porque o crente tem que ter raiz, profundidade na palavra de Deus. E aí acompanha esses falsos profetas, essas pessoas que pregam em benefício próprio. E hoje tem o popstar das pregações, irmão. Eu não sou contra a informática, eu não sou contra a internet, eu não sou contra o YouTube, eu não sou contra nada disso. Eu até uso. Mas, irmãos, importa que ele cresça e eu diminua. Não existe popstar. Os profetas andavam com saco e cinza na cabeça, dizendo: Senhor, eu não sou nada sem ti. Então os popstar, os falsos profetas, e eles enganarão a muitos. Versículo 12, quarto sinal profundo, irmãos, que eu quero compartilhar com você. É por multiplicar a iniquidade, o amor quase todo esfriará. Não está dizendo todo, quase todo. Uma mãe que abandona o filho que esfaqueia o pai. Uma pessoa que tem coragem de matar uma pessoa por causa de 100 reais, por causa de um celular. As pessoas não têm coragem mais de fazer o bem porque não sei quem é aquela pessoa. O amor hoje, irmãos, está se esfriando até dentro da igreja, irmãos. Até dentro da igreja. E o que acontece na nossa realidade hoje, como esse vírus que nós estamos vivendo? Espaço de 2 metros de todo mundo de máscara, não pode dar a mão, não pode mais abraçar. A gente não sabe até quando vai, né? A gente tem esse distanciamento, porque a vacina está para vir, mas a gente não sabe. A gente não sabe até quando vamos conviver com esse vírus. Se antes a gente tinha que falar: dá a mão para o seu irmão, dá um sorriso para o seu irmão. E agora com máscara? Como é que a gente fala? Dá um sorriso para o teu irmão aí. Aperta a mão do teu irmão. Eu sempre costumava pregar e falar: dá a mão do teu irmão. Aperta ela, dá uma glória a Deus. Ou então dá a mão do teu irmão e olha para ele e diz assim:
Deus veio falar contigo poderosamente. Não dá mais, irmãos. A gente está com medo. A gente chega nas pessoas, a pessoa aproxima da gente e se afasta. Sei lá, né? Você está com Covid-19. Agora o negócio, todo lugar que tu vai, passar o gel, lava a mão, chega em casa, tira a roupa, bota a roupa, toma banho. E isso está fazendo com que o amor se esfrie, até no seio da igreja, irmão. Porque a gente fica até com medo de visitar as pessoas. É complicado, irmãos. E isso são sinais. E o último sinal que eu quero compartilhar desse sermão para você, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Aqui, irmão, preste atenção no que está escrito. Então, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Será pregado, irmãos, não aceito. As pessoas confundem isso. As pessoas acham que todos vão se converter. Essa é a vontade de Deus, que todos se convertam. Mas nem todos vão aceitar essa palavra, irmãos. Porque o evangelho está sendo pregado de norte a sul, de leste a oeste, de nação a nação. Tem países que é mais difícil? Tem países que é mais difícil. Mas tem países que o próprio Deus está dando sonho. Eu acompanho Portas Abertas em algumas revistas. Países islâmicos, vamos falar o nome aqui, que o Senhor tem convertido milhares de pessoas através de sonho. E as pessoas, nesse evangelho, irmão, raso que a gente vive não. Lá, quando uma pessoa que é do islamismo se converte, ele é expulso de casa. Ele não pode comprar lá. Ele é rejeitado. E o grupo deles chega para a pessoa e fala assim, ó, ou você aceita o Islã, ou você vai morrer. Nega esse Cristo aí. Porque eles nascem de criança dizendo que eles não podem negar a sua religião. Eles têm que morrer sem o Islã. E quando eles se convertem, eles têm que fugir. Eles têm que sair do país, viver como nômades, viver em outra nação, ou então, como Portas Abertas faz um trabalho tremendo, eles vão e resgatam essas pessoas. E a gente tem tudo para adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E a gente fica mudo. A máscara, hoje, para a igreja, irmãos, tem revelado somente uma coisa. Quando a gente pôde clamar e adorar, manifestar a nossa excelência ao Senhor na nossa adoração, a gente estava de boca fechada. E agora a gente pode, que a gente quer, que a gente tem buscado, estamos com a boca vedada. Igual a Daiane falou, eu não sei se você está adorando, se você está orando, se você está glorificando o nome do Senhor. Eu não sei se você está sentindo a presença do Senhor. Por quê? Está vedado. Então esse evangelho será pregado. Esse evangelho tem sido pregado, irmão. E é interessante, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção nessa mensagem sobre o meu Deus. É que quando o Senhor Jesus está falando essa mensagem aqui, depois do Sermão do Monte, que ele fala sobre a sua vida, os sinais, ele vai falar no capítulo 15 da grande tribulação. Aqueles que não forem arrebatados, irmãos, vão passar por isso. E não é fácil, irmãos. Para quem vai ficar? Perseguição, fome, morte. Toda a sociedade vai ser contra você. E o pior, irmãos, você vai estar sozinho, porque a igreja não vai estar aí. Pior, o Espírito Santo vai estar aí, a tua fé vai ter que ser firme em você mesmo. Hoje nós sentimos a presença do Espírito Santo. É Ele que nos consola, é Ele que nos faz entender a palavra, é Ele que traz a revelação para os nossos olhos. Naquele tempo não. Na grande tribulação não. E no juízo, irmãos, o Senhor Jesus pregou mais sobre o inferno que o céu.
porque ele quis alertar as pessoas o que é o inferno. Lá, choro e ranger de dentes, tribulação eterna. Não tem essa de purgatório, esquece isso, irmãos. É para eternidade e eternidade. Aquilo que foi criado para Satanás e os seus demônios. Satanás está levando milhares e milhares de pessoas, porque essa tarefa dele é o enganador. E as pessoas estão dando ouvido à mentira do que é verdade. E aí Jesus, acabando de falar todas essas coisas, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola está lá no capítulo 45, vai falar dos 2 servos. O servo fiel e prudente, a quem o Senhor carregou da sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Essa parábola, eu entendi, eu quero fazer uma conotação aqui. Fala dos líderes da igreja, a quem o Senhor deu, para trabalhar na casa do Senhor, trazer o sustento da palavra na casa do Senhor. Que tem uma responsabilidade tão grande, irmãos, de quem prega, de quem é um pastor da igreja, porque o Senhor concedeu a ele um rebanho, ao qual ele vai prestar conta. A quem muito é dado, muito é cobrado. Essa minha ministração aqui hoje, ela vai ser cobrada no céu. Se eu preguei a palavra com sinceridade, se eu preguei a palavra com fidelidade, se eu preguei a palavra com compromisso, se eu levei as minhas ovelhas a crer no Evangelho puro, o Evangelho de Cristo, o Evangelho cristocêntrico, que fala de Cristo, daquilo que Ele fez, da sua obra salvífica. Ou eu vou ser aquele servo mau, que achando que o Senhor tarda em vir, eu faço de qualquer maneira, apenas rebanhando ovelhas, comendo da sua gordura, nem se importando. Saiu? -1, entra 10. O dízimo não está caindo, a receita não está caindo. Glória, o Senhor tem abençoado. Não, irmãos, vai prestar conta. Isso é para os líderes, pastores popstar, líderes popstar aí, cantores popstar, vão prestar conta, porque aquilo que é dado será cobrado, e tem que ser cobrado, e o Senhor cobrará com justiça, porque Ele é justo juiz, Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo. A segunda parábola, a parábola das 10 virgens, o Senhor vai trazer algo congregacional, da igreja mesmo, porque todas elas estavam juntas, e isso é algo pessoal. 5 estavam cheias do azeite, e 5 estavam o quê? Vazias. Todas elas esperavam o noivo, todas elas estavam no lugar santo, esperando o noivo, mas a trombeta soa, a porta se abre, o noivo vem. E as virgens que estavam sem azeite falam: dá-me azeite porque a minha lâmpada está apagada. As prudentes falam: não posso dar. Algo pessoal. Corram atrás, vão buscar. Mas elas vão. Tem muita gente assim na igreja, levando na brincadeira. Está na igreja, acompanha, louva, adora, mas não leva a sério essa promessa da vinda do Senhor. E quando Jesus vier, irmãos, aquele que estiver vazio vai ficar, não vai subir, porque igreja nenhuma, irmão, nenhuma denominação, ela pode salvar. Nenhuma denominação tem o poder de salvar. A igreja, ela tem o poder de mostrar o caminho. O caminho é o Senhor Jesus. O caminho é santidade. O caminho é vida com Deus. O caminho é mudança de vida, transformação de vida. É isso que é a palavra, é isso o nosso compromisso, pregar a palavra. E aí as 10 virgens correm e voltam, mas a porta se fechou, não dá mais. Porque a Bíblia diz que vai ser como um piscar de olhos, irmãos.
Então, você que está aqui na casa do Senhor, você que me acompanha, não leve o Evangelho na brincadeira. Não leve a palavra do Senhor na brincadeira. A igreja está nos últimos tempos. A palavra do Senhor diz aqui nesse versículo, capítulo 24, versículo 44, virá na hora. Isso há 2000 anos atrás. Agora nós estamos vivendo os minutos ou até mesmo os segundos para a vinda do Senhor Jesus. A palavra do Senhor na parábola vai dizer que estavam como Noé, casados, estavam no casamento, mas nem perceberam quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio e pegou todos despercebidos. Quando o Senhor Jesus voltar para as nuvens para buscar a sua igreja, muitas pessoas vão estar dispersas. Muitas pessoas nem vão sentir. Vai ser assim, ó. E aí, não basta você estar na igreja. Você tem que estar fiel à palavra do Senhor Jesus. Você tem que ter intimidade com o Senhor Jesus. Você tem que estar cheio da presença do Senhor Jesus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, pastor Massolano vai saber bem isso que eu vou falar. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a igreja, as igrejinhas, os pastores, os presbíteros, mal sabiam ler, mas eram cheios da presença do Senhor. O pastor dava glória a Deus, a igreja entrava no ministério. Sabe por quê? A unção continua nos pastores, mas hoje perdemos tempo. Celular. Naquela época não tinha celular. Muitos não tinham nem televisão. Era casa, igreja, trabalho. Trabalho, casa, igreja. Era vida de joelho, vida no altar. Era busca. Era vontade de estar na presença do Senhor. O tempo foi passando. Hoje nós gastamos nosso tempo com celular, Netflix, minissérie. E aí, quando a gente está na igreja, nesse momento tão importante, a gente fica olhando o relógio. Nossa, será que o pregador vai demorar muito? Hoje a mensagem está... O doido que acaba para ir embora, tem que ver o fantástico. Naquela hora você pregava 3 horas e o povo glorificava o nome do Senhor. Naquela hora o culto começava às 8 e até 1h da tarde o pessoal sem almoço. Irmãos, mas hoje nós vivemos um tempo de esfriamento. Eu lembro que outra igrejinha aqui em Andréia, o pessoal mais antigo, igrejinha simples. E novo convertido, irmãos, eu tive uma visão tremenda, uma experiência com Deus tremenda. Mas era um povo que glorificava o nome do Senhor, adorava o nome do Senhor. Não estou dizendo que nós não adoramos, nós não glorificamos. Eu estou dizendo que o tempo mudou. E se a gente não vigiar nesse tempo, esse amor se esfria e a gente fica vazio. Tem pessoas dessa geração que não querem ser batizadas com o Espírito Santo. A gente não pode nem falar sobre o batismo do Espírito Santo. A pessoa hoje não pode isso não. Naquele tempo, o povo queria ser cheio da presença do Senhor. Irmãos, que possamos ser como essas 5 virgens prudentes. Seja prudente. E aí ele finaliza com a terceira parábola. A parábola do talento. Para um ele deu 10, para outro ele deu 5, para ele deu 2. E a parábola vai dizer, a parábola, que esse homem, ele se ausentou por algum tempo. Mas ele voltou para cobrar o talento de cada um. O que você tem feito com o talento que Deus tem te dado? O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Irmãos? Quanta gente está sentado, parado, prostrado. Deus te deu um talento, um dom, que você tem que usar para a obra do Senhor, porque vai ser cobrado, irmãos. Porque você é filho de Deus, é servo do Senhor. O teu talento ele não pode ser enterrado, porque aquele que enterrar o talento, no final dessa parábola vai dizer o quê? Servo mau. Ele não vai entrar no gozo do seu Senhor. Vai dizer: lançai fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Irmão, você não pode ser um crente aqui e lá fora nada. As pessoas nem sabem que você é crente. Você não pode enganar o presbítero, o pastor, mas você não pode enganar o Senhor. Você não pode fazer a obra do Senhor que Ele entregou na tua mão de qualquer maneira, porque o Senhor vai vir te buscar. E para finalizar, vamos voltar lá em Apocalipse 22. Essa é uma ministração, irmãos, de 1h30. Mas a gente sabe que o nosso tempo hoje não permite isso. Então eu quero ir no versículo 17, no versículo 10. Disse ainda: não segue a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Se a gente for para Daniel 4, Daniel capítulo 12, versículo 4, quando Deus mostra para Daniel o tempo do fim, Deus dá uma ordem, o anjo dá uma ordem para Daniel: ó, sela esse livro porque não é o tempo. Mas para João ele diz assim: ó, não sela não. Eu quero que a minha igreja saiba o tempo, saiba os sinais da minha vinda, saiba que eu estou próximo e que eu venho buscar a minha noiva que está preparada. E aí, ele vai dizer no versículo 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, sujo está ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Irmãos, procure, busque a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não adianta, irmãos. Se a gente não abrir mão do mundo, porque, irmãos, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu. A nossa pátria está preparada. João 14,6. O Senhor preparou uma morada para nós. Em Filipenses 4:3-20 vai dizer isso. Mas a vossa pátria não é aqui, pois o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo veio nos buscar. A gente pode estar vivendo aqui, mas a gente não pertence a esse mundo. A gente pertence ao Senhor, ao seu reino, à sua glória. A gente pode fazer todas as coisas me é lícita, mas nem tudo me convém. Você tem que estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam sua veste no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmão, e essa porta é estreita. Só vai entrar quem tem a marca do Senhor Jesus, quem tem o carinho do Espírito Santo, quem tem as suas vestes lavadas. Mas, irmãos, quem tem a veste lavada no sangue do Cordeiro não pode sujar mais. Quem tem a veste lavada não pode se contaminar com as coisas desse mundo. Quem tem a veste lavada não pode estar no altar e estar lá fora, fazendo coisas que envergonham o Evangelho de Cristo. Sabe, irmãos? Bem-aventurado, feliz, aquele que são encontrar as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mas aí, irmãos, vai ter também os perdidos, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adultos, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Na boca do crente enquanto é mentira, falsidade. Ficarão de fora os cães. Essa palavra aqui, no Antigo Testamento, usava os cães, os cachorros. Não como hoje em dia, os cachorros domesticados, todo mundo tem seu animalzinho, mas antigamente os cães não eram assim. É aquele que pratica a iniquidade e tem prazer na maldade. Aquele que tem prazer de contar a palavra do Senhor. Aquele que tem prazer de fazer a maldade. Aquele que tem prazer de ser injusto. Esses são os cães aqui. E a gente vai ver isso no versículo 19. E aí, para finalizar, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água. Tome de graça da água da vida. Aleluia. Se você tem sede que me assiste, ainda há água da vida neste lugar. Se você se encontra vazio, ainda tem chance de se encher pelo Espírito Santo.
Porque aqui é o último convite, irmãos. A água que derrama do altar do Senhor, ela está aqui, ela é de graça, ela é pela graça. E ela quer te encher, ela quer transformar a tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa de louvor. Quem quiser, tome de graça dessa água. Basta você abrir a sua boca espiritual, começar a glorificar o Senhor e dizer: eu quero, Senhor, eu quero viver dessa água, eu quero me encher dessa água. E o Senhor vai começar a te encher, porque Ele vai buscar uma igreja cheia da presença do Senhor. Uma igreja triunfante, irmãos. Aleluia! Porque o Senhor vem buscar a sua igreja. E cedo vem. O Senhor está preparando a sua igreja. Você está preparado? Você que me assiste, quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor? Deus te convida a você vir beber dessa água, a se encher. Não importa o que passou, importa é que você tem sede e ainda existe água. Importa que o Senhor está aqui pronto para encher a nossa vida. Basta a gente levantar as mãos para o alto e dizer: eu quero ser cheio da tua presença. Porque Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja.